Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela TV Grande Dourados, levando sempre a palavra de Deus até você e sua família. Esse programa tem um compromisso com a palavra de Deus e de levar a palavra de Deus aos lares aqui da nossa cidade de Dourados e também pelo canal de YouTube, por onde chegar aqui a comunicação da palavra de Deus. Hoje nós vamos destacar o Salmo 50 para falarmos na necessidade de congregarmos e de cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus. A Igreja Presbiteriana de Dourados, que é a responsável por esse programa, tem a alegria de chegar até você e convocar e também convidar você para o culto a Deus. A Bíblia diz que todos os povos devem louvar o nome do Senhor e que a glória do Senhor se espalha por toda a terra. Então, em toda a terra, o nome do Senhor nosso Deus é grande e tremendo. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e depois nós vamos ler o Salmo 50 e falarmos sobre a necessidade de congregarmos o povo de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O Salmo 50 nos diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião, excelência da formosura, resplandece Deus. Vem nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Executa, povo meu, e eu falarei. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Até aqui no verso de número 7. Eu quero destacar aqui especialmente o verso 5, quando Deus, o próprio Deus, está convocando o seu povo para o culto. Você pode olhar esse Salmo 50, que ele tem como título: o culto a Deus, a essência deste culto. A essência deste culto a Deus começa daí, que o culto é para glorificar a Deus, e todos os homens criados à imagem e semelhança de Deus devem tributar a Deus culto.
a glória que é devida ao seu santo nome. Deve tributar ao Senhor todas as famílias da terra, deve tributar glória e honra todos os povos. Se você e a sua família está nos assistindo agora, você deve tributar culto a Deus, você e toda a sua casa, porque Deus te criou a sua imagem e semelhança. E apesar do homem ter se rebelado contra Deus, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para restaurar a comunhão do homem com Deus e para retirar de sobre nós a ira de Deus por causa da desobediência do homem. E agora todos nós somos aqui chamados, convocados perante o Deus Todo-Poderoso. Diz aqui, fala o poderoso. O Senhor Deus é quem está falando. Javé, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele chama a terra desde o poente, desde Sião. Ele chama de um canto ao outro da terra. Ele chama a terra. Ele pode chamar, ele é o Criador. Ele reina soberanamente sobre toda a terra, sobre as coisas visíveis e as invisíveis. E é o próprio Deus que está convocando os homens de toda a terra para cultuar o seu nome, para tributar a Ele a glória, a magnitude, a grandeza do seu nome, tributar a glória que é devida ao seu santo nome. E ele diz aqui, o Senhor vem de Sião, excelência de formosura, resplandece Deus a partir de Sião. É um tempo que Jerusalém, que está sobre o monte Sião, era a cidade de Deus, a cidade de Davi, para onde as tribos de Israel se reuniam para tributar glória que era devida ao nome do Senhor e para o culto a Deus. Então Deus está chamando que não só Israel, mas todas as nações deveriam se reunir, e Sião era o modelo da formosura, da excelência, do culto a Deus. A grandeza do seu nome ali era manifestado, os cânticos de Sião ali eram cantados, onde a glória de Deus era tributada como um modelo para toda a terra que deveria tributar ao Senhor este louvor, esta majestade, este tributo que é devido ao seu santo nome. Não deveriam adorar outros deuses, não deveria adorar ídolos, nem imagem de escultura, mas unicamente o Deus vivo e verdadeiro. Então Sião era excelência por causa de ser naquele momento, quando o salmo aqui é escrito, é um salmo de Asaf, naquele momento era o centro da adoração ao nome de Deus. Mas não era só em Sião, deveria ser adorado em toda a terra. Deus convocando os povos para a adoração do seu nome. Vem o nosso Deus, Ele vem e não guarda silêncio, pelo contrário, Ele fala. A sua voz pode ser ouvida em toda a terra. Perante Ele arde como fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande formenta. Ou seja, o nome de Deus, ao mesmo tempo que é glorioso, Ele é terrível, Ele é cheio de poder e de majestade, Ele é tremendo, soberano. Não é qualquer coisa que o agrada, mas Ele convoca os povos para adorá-lo, prostrar perante os teus pés. Intima, Ele já intimou a terra, agora diz aqui, Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Todo julgamento de Deus começa do seu povo, não começa do ímpio, começa daquele que teme o nome do Senhor, começa daquele que
entrou em aliança com Deus. Começa do seu próprio povo, ele vem julgar, ele vem olhar os feitos dos homens. Deus é grande e tremendo, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre justos e ímpios. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração, Ele vê todas as coisas, não há nada escondido para Deus. Todas as coisas que acontecem sobre a terra, que acontecem nos céus, estão diante da sua face, estão perante os seus olhos. Versículo 5, ele fala: congregai os meus santos, congregai os adoradores, congregai aqueles que que fizeram aliança com o Senhor por meio de sacrifícios. Congregai o povo de Deus. Você que está me assistindo, nós estamos vivendo um período após um tempo de isolamento social mais intenso, agora com algumas flexibilizações, e já estamos com a vida muito próxima aí do normal, mas ainda não no normal. Ainda há riscos, ainda precisamos de ter todas as cautelas sanitárias, enfim. Mas não podemos deixar de congregar-nos para adorar o nome do Senhor. Mesmo diante das restrições, não podemos ter aquele contato físico ainda, que é muito parte da comunhão do povo de Deus, mesmo ainda tendo que garantir uma distância de 1 metro um do outro, usar máscaras, passar álcool gel na mão, medir a temperatura do corpo na entrada do templo, mesmo ainda não podendo encher o templo, mas restringir a uma quantidade proporcional de 30%, mesmo com todos esses cuidados, na escola dominical, as classes indo direto para as suas os seus ambientes, não colocando todo mundo dentro da igreja. Mesmo com todas estas limitações, você não deve deixar de congregar. Como pastor, recebo muita ligação de irmãos, membros da igreja, dizendo: pastor, eu gostaria de ir ao culto domingo, eu já preciso, é uma necessidade de eu estar na presença do Senhor, eu preciso disso. E a alma carece, a alma tem sede de Deus, do Deus vivo, ela quer ter comunhão com o Senhor, ela quer estar na presença do Senhor, e é vontade do Senhor receber o seu povo na sua presença. Quando nós saímos da nossa casa, indo para o culto, nós estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, por isso que o nosso coração se alegra em fazer a vontade de Deus, e é a vontade de Deus porque está revelada na palavra dele. E diz aqui: congregai os meus santos. É um dever dos santos congregar, é um dever nosso como pastores, como os pregadores do Evangelho, servos de Deus, convocar as famílias para congregar, para a adoração do nome do Senhor. E eu estou fazendo isso aqui. A você que está nos ouvindo, nos acompanhando, tenha seus cuidados, se proteja, evita contato físico, mas não deixe de congregar. Até mesmo quando você não pode de fato estar presente lá no templo, mas o culto é transmitido, você pode congregar a sua família na sua casa, juntar todos com a Bíblia na mão. A Bíblia, no final dela, tem o inário, o novo cântico. Você pode cantar os cânticos com a igreja, você pode ler a palavra de Deus com a igreja, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode cantar as canções de louvor a Deus, ainda que da sua casa, caso você não esteja seguro ainda para estar no templo. Mas não deixe de congregar, de estar unido ao povo de Deus em adoração ao nome de Deus. O Senhor Deus está dizendo aqui: congregai os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo. Aquele dia que você fez a sua pública profissão de fé,
o que a profissão de fé e o batismo. Você entrou numa aliança com o Senhor quando você foi batizado pelos seus pais lá na infância. É uma aliança com o Senhor. Esse sinal da aliança foi colocado sobre você e Deus está chamando esses que receberam o sinal da aliança no batismo, que professaram a fé na pessoa de Cristo. Ele está chamando para congregar. Quem são esses? Aqueles que fizeram aliança com o Senhor, aqueles que fazem parte desta aliança. Então, você está convidado diretamente para congregar. E você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, você deve congregar e procurar a igreja para você fazer essa aliança com o Senhor e professar a sua fé e receber o batismo, para que você também entre nesta aliança com o Senhor. Se você ainda é um estrangeiro a esta aliança, você também é convidado para entrar para dentro desta aliança pelo arrependimento dos seus pecados e pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Entrar na aliança com o Senhor. Congregai aqueles que fizeram uma aliança comigo, através de sacrifícios. Esse sacrifício aqui agora do Antigo Testamento são todos substituídos no sacrifício de Cristo, que uma vez por todas se ofereceu pelos nossos pecados e agora vive e reina eternamente. Não precisamos de novos sacrifícios, não precisamos de novos votos, não precisamos de nenhum outro aparato além de Cristo e do sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, para entrarmos numa aliança com Deus e andarmos debaixo desta aliança. Congregai o meu povo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para o segundo bloco do nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Analisando aqui o Salmo de número 50, quando Deus convoca o seu povo para congregar. Congregai o meu povo, aqueles que fizeram uma aliança comigo, aqueles que comigo fizeram uma aliança por meio de sacrifícios. Deus está chamando o seu povo para congregar. É desejo do coração de Deus ter na sua presença, na sua companhia, o seu povo, aqueles que têm uma aliança como o Senhor. A partir do verso de número 6, o salmista começa a falar da grandeza da criação, como sendo aquele ponto alto de que Deus trouxe à luz todas as coisas para o louvor da sua glória. Fala assim: os céus anunciam a tua justiça, a sua justiça, porque é o próprio Deus que os julga. Os céus anunciam a justiça de Deus e é o próprio Deus que julga. Então escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. O Senhor é o único Deus de toda a terra. Ele é o Criador de toda a terra. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, para a sua própria glória, para revelar a grandeza
do nosso Deus, do nosso Criador. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De toda a casa não aceitarei novilhos, nem bodes, nem do aprisco, ovelhas do aprisco, nem dos teus aprisco qualquer ovelha. Então, o Senhor está dizendo: olha, eu não tenho prazer nesses sacrifícios, eu tenho prazer em que o meu povo congregue para adorar. Eu tenho prazer em que o meu povo esteja na minha presença. Eu tenho prazer na obediência. Então não é no sacrifício em si, mas na obediência. A obediência inclui o sacrifício, mas o sacrifício sem obediência não tem nenhum prazer. Os olhos do Senhor sobre estas coisas. Sabe por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. O que nós podemos dar ao Senhor se tudo que temos, que somos, pertence a Ele? O que nós podemos dar ao Senhor se é dele todas as coisas? Então Ele vai dizer aqui: escuta, povo meu, e eu falarei. Conheço todas as aves dos montes. Deus conhece todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam o campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touro, ou de bode, ou de cabrito? Não. Tudo pertence ao Senhor nosso Deus. A minha vida pertence ao Senhor nosso Deus, a sua vida pertence ao Senhor nosso Deus. Tudo é dele, por um direito de criação. Tudo pertence ao Senhor nosso Deus. E por pertencer a Ele, todas as coisas são dirigidas por Ele. Ele diz aqui, oferece a Deus sacrifício de ações de graças, cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Tudo pertence a Ele. Ele dirige todas as coisas dos céus, segundo a grandeza da sua glória. Então, o culto, ele tem que estar centrado na pessoa de Deus, não no homem. E aqui cabe uma observação muito importante para nós que vamos à igreja. Quantas pessoas que vão à igreja para adorar e saem de lá dizendo: olha, eu não gostei do culto. Como se o culto fosse para aquela pessoa. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Todas as vezes que você entrar na igreja para adorar o nome do Senhor, lembre disso. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Se tem alguém que tem que agradar do culto, gostar do culto e ser glorificado, engrandecido naquele culto, não é o homem, é Deus. O culto está voltado para Deus, não para o homem. Deus é o centro do culto, não o homem. A adoração tem que promover o nome de Deus, não o nome do homem. Tem que promover a glória de Deus, não a glória do homem. É isso que nós devemos entender. Deus deseja ser cultuado como Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Não é segundo a nossa criatividade humana. É bonita a criatividade e todo tipo de folclores aí, danças e etc. Mas não é isso que Deus está requerendo, então não é isso que Ele vai aceitar. O culto é prescrito na palavra de Deus conforme Deus quer ser adorado e não conforme nós queremos adorá-lo. Senhor, é de coração, mas se não tiver orientado pela palavra de Deus, tem que ser em espírito, mas tem que ser também em verdade. Então nós adoramos a Deus, que é um ser completamente soberano, cheio de glória, santidade e majestade. Nós só podemos adorá-lo como Ele requer ser adorado pelos homens, e não como os homens querem adorá-lo. E este é um engano da nossa geração, achar que pode adorar a Deus do seu jeito. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito.
nem segundo as inovações do coração do homem, nem segundo as sugestões de Satanás, diz a nossa confissão de fé de Westminster, mas devemos adorar a Deus como Ele requer ser adorado na sua palavra, porque Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvidos e ouvem, Ele é Deus vivo e verdadeiro, não é como Baal, que cada um adorava do jeito que queria, não é como um ídolo, que cada um adora ao seu bel prazer, não. Deus é um ser vivo e os seus olhos estão por toda a terra. Ele é espiritual, não tem corpo como os homens, mas está presente, está vendo. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é santo, e Ele só aceita ser adorado como Ele requer na sua palavra ser adorado pelos homens. É por isso que Deus está convocando o homem para o culto. Não é o homem que está invocando a Deus no culto, é Deus que está convocando os seus adoradores para o culto. Quando você for na igreja, lembra que você está ali convocado por Deus para adorar o seu santo e bendito nome, e como Ele quer ser adorado, não como você quer adorá-lo. O texto continua falando desta realidade: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e te glorificarei. Ou seja, é prestado àquele que carece de Deus. Quem que deve prestar culto a Deus? Aquele que carece de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. É aquele coração que entende a submissão ao Senhor. É aquele coração cheio de fé. É aquele coração que confia na graça e na misericórdia de Deus. É aquele coração que carece desses cuidados de Deus. Invoca-me no dia da tua angústia. Quando você estiver com o seu coração cheio de angústia, de dor, de pesar, o Senhor está dizendo: invoca-me e eu te livrarei e te glorificarei. Ou seja, te darei libertação dessas angústias, dessa depressão, dessa tristeza de alma, desta angústia que invadiu o seu coração. Invoca-me, cultua o meu nome, diz o Senhor, e eu vou limpar do seu coração essas mazelas, essas tristezas, essa angústia que apavora a sua alma. Invoca-me, pois ao ímpio diz Deus: de que me serve retribuires os meus preceitos? Ou você achar que está guardando os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se o seu coração é ímpio, se o seu coração é incrédulo? De que vale apenas recitar um texto da Bíblia? De que vale a pena ir num culto se o seu coração não estiver ali em espírito e em verdade, submisso ao Senhor, e não estar ali no culto querendo ser agradado pela igreja? A igreja não tem obrigação de agradar o homem, ela tem que agradar a Deus. Olha, isso é muito sério. Se tirarmos os olhos daquele que é o foco, o centro do culto, que é Deus, e voltarmos os olhos para os homens, para agradar os homens, nós perdemos o sentido do culto. Deus está dizendo aqui: o ímpio faz isto, ele quer ser agradado, ele quer ser afagado, ele quer ser bajulado, ele quer ser agradado ali, e não estar ali para agradar ao Senhor. Mas olha, eu não tenho prazer no ímpio. O ímpio, ainda que fale em nome da minha aliança, mas o seu coração está longe de mim. Ele está ali querendo para ele uma glória que é minha. Ele está no culto, mas quer para ele uma glória que é do Senhor. Isso é terrível. Isso é terrível. Então o Senhor fala: de que me serve o ímpio? De que serve um coração, mesmo estando na igreja, no templo, congregado para adoração, mas está ali querendo ser agradado e não querendo agradar ao Senhor? Diz o verso 17:
Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, olha só, não obedece os preceitos do Senhor, aborrece a disciplina, rejeita a palavra de Deus. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas com eles. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. De que vale um coração carregado de maldade, que não chega à presença do Senhor contrito, quebrantado, pedindo como aquele publicano que batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, ó Deus, porque em Deus nós encontramos misericórdia, em Deus nós encontramos graça. Tens feito estas coisas e eu me calei, diz o Senhor. Pensavas que eu era teu igual, que eu ia concordar contigo, mas eu te arguirei e porei tudo à vista, ou seja, eu vou trazer para as claras essas coisas que estão ocultas no seu coração. Considerai, pois, nisso, diz o Senhor, para que não despedace sem haver quem os livre, para você não oferecer sacrifícios que Deus não aceita, e que das suas ações de graças, que deveria glorificar o nome do Senhor, não glorifique. Então, ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação do nosso Deus. Aquele que adora o Senhor de coração contrito, quebrantado, o Senhor diz: esse encontrará a minha salvação. Quem sabe você está precisando de refletir não só a necessidade de congregar, mas a necessidade de congregar corretamente. Qualquer um pode entrar no templo, mas só um adorador de coração contrito vai encontrar o seu lugar de adoração no templo e vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vai olhar para Deus como centro do culto e não para o homem como centro do culto. Cuide dessas coisas, considere essas coisas. O salmista completa esse salmo dizendo isso: considerai, pois, nisso. Não te esqueças do Senhor. Ele é o centro e não o homem. Considere essas coisas. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa e orar por você e pela sua família. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós chegamos aqui no final do programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós queremos convidar você a congregar conosco para tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu santo nome. Esses dias, por causa das restrições da pandemia, estamos reunindo às 9 horas, já em escola dominical. Cada classe vai direto para o seu ambiente, para diminuir qualquer aglomeração. E no culto das 18h30, nós estamos reunindo de forma limitada, mas os visitantes estão com as suas vagas garantidas e reservadas. Então fica aí o convite para você estar conosco às 18h30.
no nosso culto todos os domingos e às 9 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus, concluindo aqui a nossa programação deste dia, e depois da oração eu tenho um convite para você. É conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, muito obrigado por este momento aqui com os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Agradecemos a bênção deste momento de podermos convocar para congregar aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Ó Deus, abençoe que nesta aliança cada um saiba comportar-se diante do Senhor em adoração, sabendo que o Senhor é o centro do culto, não o homem. Livra-nos, ó Deus, de queremos agradar os homens, quando devemos agradar o Senhor, e o culto é para a adoração do Teu nome e não espetáculo para o homem. Que o Senhor nos ajude a compreender a essência do culto. Abençoe este que nos acompanha agora, que nos ouve, onde estiver, que a Tua mão de poder e graça esteja agora sobre ele, sobre a sua casa, e que ele seja convocado, ela seja convocada para estar na Tua presença em adoração ao Teu nome. Pedimos estas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos chegando aí o Dia Mundial de Ação de Graças, dia 26 de novembro, e eu quero convidar você para durante o dia passar lá na igreja, em algum momento, e fazer ali o seu momento de gratidão a Deus. A igreja vai ficar aberta o dia todo para receber aquele que quer ir lá e agradecer a Deus a bênção da vida, as bênçãos recebidas pelo Senhor. Também neste dia faremos uma campanha de alimento não perecível para o Hospital da Missão Caiuá. Se você quiser também pode, além do momento de gratidão, levar a sua doação em alimento não perecível para apoiarmos lá o Hospital da Missão Caiuá, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. Estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abalar. quando eu oro, O inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória.